Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente fazer esse desenho. Será mais uma pintura em tapete. Olha só, para esse desenho eu vou começar a me basear na flor maior, né? A principal aí nesse centro, a que seria uma espécie de margarida. Olha só, fazer uma circunferência, eu não estou muito preocupada se vai ficar muito certinho. Eu vou fazer mais uma aí do lado, uma menorzinha, que pode lembrar um narciso, que lembra um narciso, tudo flores, fantasias. Será um desenho voltado para uma pintura, para pessoas que estão iniciando na pintura em tecido. Eu vou jogando as minhas ideias, né? Os pontos que eu quero para a distribuição dessas flores e depois eu vou montando elas. Vou fazer mais uma circunferência aí no meio dessa maior, que será o centro da nossa margarida. Vou me basear e fiz esse círculo também central como base para uma luminosidade. Do círculo intermediário, nem o maior nem o menor, né? Eu vou começar a tirar umas pétalas, várias delas. Umas aparecendo totalmente, outras só um pedacinho, porque está por trás. E assim eu vou montando várias pétalazinhas, pétalas bem grandes, para que na hora da gente fazer essa pintura, né? Primeiro é um tapete, ele é grande, e na hora que a gente vai fazer a pintura, quando o desenho é grande, facilita para quem está iniciando. Fica menos detalhes, fica um trabalho bem mais fácil de ser feito. Olha só, vou montando aí, vou enchendo nesse em volta com várias pétalas. Eu não tô preocupada em fazê-las assim no mesmo tamanho, mesma largura, não importa, apenas quero encher isso aí com as pétalazinhas. Se eu achar que alguma ficou muito grande, eu diminuo um pouquinho na hora que eu for acender, né, o meu desenho, deixar ele bem mais marcado para que você visualize melhor aí na sua casa. Primeiro eu tô só jogando a minha ideia, onde eu quero as minhas flores. Aí será essa margarida. E no em volta eu vou fazer, aquelas circunferências que eu estava marcando em volta, eu vou fazer 2 narcisos. Uma ideia de narciso. Ele é assim bem de frente, não tem muitos detalhes. Aí eu tô diminuindo um pouco essa pétala para colocar uma outra atrás. E aí a gente só vai precisar ir acendendo mesmo e diminuindo, aumentando a pontinha de alguma delas. Bom, gente, a ideia, né, geral dessa minha florzinha já tá aí colocada. Todas as petalazinhas, as que estão por trás, as que estão na frente. Agora, vamos colocar a ideia dessas outras, dos narcisos. Eu vou fazer, tipo, uma florzinha dentro dessa circunferência. Olha só como eu vou fazer isso. Fica como se fosse uma florzinha dentro dessa circunferência. E do lado de fora, como se fosse outra. Olha só. Tá vendo? Como se fosse o desenho de 2 flores, uma maior e uma menor. O narciso, a gente olhando ele de cima, é mais ou menos assim que a gente consegue enxergar. Uma flor menor no centro e outras pétalas, uma florzinha maior no em volta. E eu vou fazer essas duas aí, né? O desenho desses dois aí, esse desenho fantasia. Lembrando que a gente não vai detalhar demais, esses desenhos que tenho feito são voltados para as pessoas que estão iniciando, então será tanto o desenho com poucos detalhes, assim, bem mais simples, quanto a pintura também, tá bom? Aí estão as 2 flores menores, a flor maior. Eu gosto de borrifar um pouquinho de água no meu tecido quando eu tô riscando, porque a cor do grafite fica mais forte, fica bem mais marcada. Ou seja, o grafite solta mais sua tinta, né, aí em cima do tecido, ele se solta mais, fica mais escuro quando tem uma certa umidade no tecido. Agora eu vou desenhar algumas folhas no em volta. Vamos fazer algumas folhas e daí a gente depois faz alguns arranjinhos, alguns risquinhos. E na pintura a gente pode preencher bem mais isso aí. Olha só, coloquei 2 folhas na parte de cima, tô colocando essas 2 aí na parte de baixo.
Vamos levar para o lado esquerdo também algumas folhas, algumas ideias de folhas. Os riscos que vou colocar no centro dela não são nervuras, aquelas nervuras muito certinhas, mas risquinhos bem soltos, bem aleatórios. Aí, olha, mais 2 folhas grandes. A gente pode desenhar folhas menores também para detalhar no em volta. Aí, nessa parte de cima, mais 2 folhas grandes. Falta, assim, tem um espaço ainda bom pra gente trabalhar, né, em volta. Então, eu vou detalhar um pouquinho com alguns risquinhos. Como se fossem uns cabinhos, umas folhas mais alongadas. Olha só. E para essa, a gente pode colocar umas folhas menores, no estilo mesmo dessas folhinhas que a gente fez, grandes, só que menores, preenchendo mais o espaço do nosso tapetinho. Coloquei para esse lado, vou colocar do lado direito também algumas folhinhas. Jogada toda a minha ideia no meu tecido, preenchido todo o espaço que eu quero que fique preenchido. Então, eu vou só deixar esse grafite bem forte, bem marcado, para você conseguir visualizar ele direitinho aí na sua casa. Aí, eu vou colocar mais uns risquinhos e umas folhinhas também, esse espaço está muito vazio. Essa parte de baixo, vou colocar também uma folhinha. Olha só, aquelas menores. E pronto, gente. Agora eu vou borrifar uma porção de água. O meu tecido fica bem umedecido. Quando eu passo o meu grafite, olha só, ele solta bem, ele escurece bem o risquinho e dá para você visualizar bem também na sua casa. Bom, gente, agora eu vou só acendendo, né, literalmente, esses risquinhos, essa ideia que eu coloquei aí. Então, vou acelerar um tanto o vídeo para que vocês apenas consigam visualizar direitinho qual foi a ideia que eu coloquei pra gente tá pintando dentro em breve. Olha só, esse tapete, ele é um tapete grandinho. O tamanho dele é de 45 por 75 centímetros, ou seja, não é tão pequenininho assim, o risco que eu tô fazendo. Mas aí na sua casa, se você imprimir esse risco no tamanho de uma folha A4, dá para você pintar ele bem, porque essas flores são todas grandes. Se você imprimir ele numa folha do tamanho, por exemplo, A3, dá para um pano de prato muito bem, é o tamanho ideal para fazer a pintura de um pano de prato. Capa de almofada, forro de cama, fronha, ele é um risco que dá para você pintar em várias coisas, né? E, sobretudo, o tamanho que você vai imprimir ele aí na sua casa vai ficar dentro da sua necessidade, para aquilo que você queira fazer. Olha só, gente, aí eu tô só deixando mais marcado o nosso desenho. Vou sempre colocando, borrifando um pouquinho de água aí em cima. Se você tiver um lápis apropriado para riscar o tecido, maravilha. Você só ir passando o seu lápis que o grafite vai ficando bem marcadinho, dependendo do tipo de tecido, que às vezes não aparece muito bem. Mas se você não tiver, você pode ir colocando assim uns borrifadinhas de água e passando o grafite comum, desde que seja aquele grafite normal, né, geralmente o grafite que não é emborrachado, porque tem uns grafites que eles parecem emborrachados, uns lápis grafites agora. São aqueles de madeira mesmo, aqueles de cabinho de madeira. Ele solta bem quando a gente usa assim no tecido umedecido. Ele risca até melhor do que esses lápis mais apropriados para desenho, eu prefiro até eles. Olha só, essas folhas grandes, as pequenas, as flores menores, tudo aparecendo direitinho. Agora a minha ideia já está bem mais formada, não é? Porque você sabe como eu risco no tecido. Eu saio inicialmente jogando só a ideia assim, bem fraquinho o grafite, porque se eu tiver que sair modificando, eu não tenho que estar apagando. Não é muito bom apagar o risco no tecido, eu não gosto. Não apaga direito, fica sempre manchado. E quando a gente joga só assim a ideia, depois a gente vem com o lápis, vai formando
ou deixando mais forte os risquinhos. E qualquer correção que a gente tenha para fazer, a gente faz com tranquilidade, sem muitas manchas, sem deixar o nosso tecido com muitos riscos desnecessários. E é isso aí, gente. Olha só o resultado final. Logo mais eu venho pra gente dar cores para ele. Tchau e até mais!